99.5 Lumen FM apresenta Tarde de Autógrafo, o seu encontro com a literatura brasileira. Eu vou fazer música pra enriquecer os corações e o planeta. Basta um papel e uma caneta. Oferecimento Livrarias Curitiba, o melhor em livros, CDs, DVDs, papelaria e informática. Boa tarde. Começa agora o Tarde de Autógrafo, o seu encontro com a literatura nacional aqui na Lumen FM. Eu sou Marcos Andreoli e converso hoje com Davi Neves, autor do livro Pedra Mole, lançado no ano passado. Boa tarde, Davi. Muito obrigado por participar aqui do programa. Boa tarde, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Davi, Pedra Mole é o seu primeiro livro de poesias. Conta um pouco mais pra gente sobre ele. Sim, esse livro começou a nascer mais ou menos 13 anos atrás, né? Eu cito que ele é uma coleção de poesias e de textos que foram deixados na gaveta e que surgiu um momento que precisavam ser juntados, eles sentiam necessidade de ser juntados num livro. É uma produção independente, patrocinada por mim, que tem a participação do meu irmão publicitário, Benedito Neves Júnior, que colaborou, além da produção, também em ilustrações nesse livro. Esse livro é dividido em duas partes. Uma parte onde tem poesias mais rápidas, que tem movimento, em que, discutindo com o meu irmão, a gente avaliou que tinha necessidade de ter imagem junto. Sim. E resolvemos fazer ilustrações, né? Essas ilustrações, inicialmente tinha a ideia de que fosse alguma coisa como um livro de Oswaldo de Andrade, Pau Brasil, Primeiro Caderno, uma coisa muito simples. Mas, levando para o Júnior, ele começou a trazer coisas maravilhosas, foi muito mais, né? Ele, além de complementar o texto, ele deu a sua própria versão. Então essa é a primeira parte até metade do livro, textos curtos, com movimento, remetendo ao Oswaldo de Andrade, na questão da câmera, da imagem, do movimento, remetendo ao concretismo, na questão da palavra no papel, trabalhando fontes diferentes, formas diferentes, movimento das letras nas palavras, para dar essa ideia do concreto mesmo. Isso na primeira parte, né, Davi? E a segunda? Sim. Além dessa parte que é mais pictórica, tem uma segunda parte que tem mais lirismo, mais texto, mais ideias, e são as poesias mais recentes, na verdade, né? E essas do início são os textos da minha época de faculdade, quando eu fiz meu curso de letras em português, que eu me apaixonei Sim. por toda essa coisa, essa modernidade brasileira, né, que me fascinou. E fui atrás e quis copiá-los. Isso está no início. Depois já vem uma coisa mais Fernando Pessoa, mais reflexão sobre a existência, sobre a vida, sobre mim mesmo. E são coisas mais longas. Aliás, um excelente resumo do que é o livro Pedra Mole se encontra logo no texto da orelha do livro, né, Davi? Que fala o seguinte: uma seleção de poemas de tempos distintos, aqueles em que se procura o mínimo, o indispensável, a concisão como regra-mãe. Com o passar do tempo, meus poemas necessitaram de mais palavras. No entanto, vê-se em todos a mesma marca: a exploração do falar popular, as rimas falsas, as frases feitas. O que seria essa unidade aí do livro, Davi? Eu tenho um prazer imenso em ver frases feitas e como dá para aproveitar isso no poema. Por exemplo, aqui tem um que fala assim: tive uma ideia magnífica, deixar como está, para ver como fica. E o título é Zen Isto. Então, faço um trocadilho com sem isto, com zen é isto, e a ideia é magnífica, deixar como está, para ver como fica. O que é isso, afinal? Eu posso aceitar o mundo como ele é? Eu posso romper? Então, eu tiro uma frase feita e estou transformando ela em outra coisa. E eu aproveito muito disso. Falar popular, não tem que fazer uma rima quadradinha. Não é mais tempo disso. A gente pode fazer rima de sentidos, não de palavras, de letras. Aliás, isso tem a ver com o próprio conselho de Jorge Luiz Borges, que se encontra no início do teu livro, que dizia que deveríamos ler muitas vezes os mesmos textos, não é mesmo? Exatamente. Isso remete à repetição que eu tenho de temas ali dentro do texto, de palavras, retrabalhando. Essa é uma frase do Borges, né? Você não precisa ler tudo. Leia os que você gosta bastante vezes, para tentar entender profundamente, né? Sempre tem mais sentidos. Então, eu voltei isso para a criação, e não para a leitura. Vou tentar usar os mesmos temas. O que eu posso fazer com isso, né? Eu posso repetir e fica bom ainda? Eu posso usar as mesmas palavras, fica bom, fica diferente, não fica marcado? Então, foi uma experiência, né? Nesse sentido do Borges, né? Do conselho dele.
Perfeito. E ao mesmo tempo não tem um tema único no livro. Não tem tempo comum, porque ele é muito longo, né, em termos de tempo, né? E porque também acho que não tem, né? O tema está no mundo, né? Então, o tempo todo você está olhando as coisas. O que vai ter tem um tema mais específico, meu próximo livro, que é um livro de crônicas que eu estou produzindo. Eles são crônicas do cotidiano, de Curitiba, de comportamento. Tem muito humor, sarcasmo. E ele tem mais ou menos o mesmo tema, que é comportamento, né? Então, ele é coeso porque foi produzido num tempo curto. O Pedra Mole, acho que ele perdeu a coesão nesse sentido, mas acho que não deixa ele menos belo. A beleza são os pedacinhos que estão ali dentro. Né? Davi Neves, novamente, muito obrigado por ter participado aqui do programa e parabéns pelo livro. Obrigado. Agradeço sempre a vocês, que essa iniciativa é muito boa. Espero que continue sempre prestigiando os autores novos que estão começando, dando essa força. No programa de hoje conversamos com Davi Neves e sobre seu livro Pedra Mole. O Tarde de Autógrafo volta na próxima semana com mais um lançamento de um livro e um bate-papo com o autor. Boa tarde. Basta um papel e uma caneta. Achei o lugar certo, que faz cinza o verão. O céu azul profundo se vai tão rápido como o do mundo, minha percepção. Rápido e volátil, tal esta vida, de fato. Então ele faz uma relação entre o que eu estou sentindo entre o céu cinza e o céu vai rápido, a vida vai rápido. Tenta fazer essa ligação entre o clima e o que você sente e como a vida passa. Eu vou fazer música pra enriquecer. Basta um papel e uma caneta. 99.5 Lumen FM apresentou Tarde de Autógrafo, o seu encontro com a literatura brasileira. Apresentação: Marcos Andreoli. Edição: Arnaldo Fraga. Oferecimento: Livrarias Curitiba. O melhor em livros, CDs, DVDs. www.livrariascuritiba.com.br